Boa noite para todo mundo. Vamos para mais um resumão do dia, hoje 9 de maio de 2023. Então vamos lá, pessoal. Começando, claro, pela Ásia. Bom, as bolsas por lá, pessoal, fecharam no negativo, muito motivadas aí por um indicador que saiu, um indicador econômico que saiu na China. Os dados de balança comercial, abertos aí em importação e exportação, certo? As exportações da China, elas vieram um pouco abaixo do esperado, mas nada demais, tá? Agora os dados de importação que impressionaram, porque eles vieram muito piores do que o mercado esperava, ou seja, mostra aí que a economia chinesa não está demandando tanto do mundo para fabricar seus produtos para depois exportá-los, né? Considerando que a China é a maior exportadora do mundo, isso mostra que ela não está tão aquecida assim, tá? Quando você abre o dado de importação, você vê lá itens como carvão mineral. Aí teve uma queda considerável aí de importação, petróleo, microchips, ou seja, é material que é insumo aí para vários produtos aí que são feitos lá na China. Então essa questão a China não contribuir tanto, com o crescimento mundial este ano, quanto era esperado dela, fez com que as bolsas por lá fechassem no negativo. E se inicialmente tinha impactado o petróleo, que hoje de manhã estava negativo, mas ao longo do dia ele virou positivo e está dentro de uma estabilidade. E o minério de ferro no dia de hoje, ele tem um drive próprio. Há uma expectativa de que algumas empresas que têm forno de alta temperatura, de alta pressão lá na China, eles voltem a ser ligados em breve. Lembra que a China tinha anunciado aí, pediu o desligamento deles, por uma questão ambiental, mas isso tem muito mais a ver com a manipulação do preço do minério de ferro. Pois bem, essas empresas voltando a ligar esses autofornos, essas empresas voltando a ligá-los, faz com que elas consumam mais minério de ferro e isso impacta na cotação do minério de ferro, que hoje estava em alta. Mas uma alta leve, tá, pessoal? Nada muito expressivo, como por exemplo a de ontem. De qualquer forma, no positivo aí impacta positivamente a nossa Vale, ok? Bom, indo agora para as bolsas da Europa, pessoal, as bolsas lá fecharam levemente negativas, mas não teve nenhum drive muito específico acontecendo por lá, elas ficaram, na verdade, muito mais em compasso de espera em relação ao dia de amanhã, que vai sair a inflação lá nos Estados Unidos, tá? E um outro ponto de preocupação que também fizeram as bolsas terminarem no negativo hoje lá na Europa está relacionado aos Estados Unidos, que eu vou falar agora, ok? Bom, então vamos para os Estados Unidos. Por lá, bolsas também no negativo, levemente negativas, antecipando aí a preocupação em relação à inflação que vai sair amanhã lá nos Estados Unidos. E também, pessoal, eu comentei brevemente isso aqui com vocês já, existe uma preocupação, existe um ponto, um impasse acontecendo lá nos Estados Unidos, no governo lá dos Estados Unidos, que é o seguinte: se o Congresso não aprovar um aumento do teto da dívida americana, os Estados Unidos, já no mês de junho, não vai ter dinheiro para pagar suas dívidas, ou seja, seria aí um calote que a maior potência mundial daria em suas dívidas. Isso é muito crítico, é bem provável que vá ser aprovado o aumento do teto da dívida, porém, o Congresso ele tem usado como moeda de troca aí uma série de pedidos para o governo Biden atender, que o governo não está disposto a atender. Então está nesse impasse, assim, o Congresso só quer aprovar esse aumento do teto se o Biden ceder no que eles querem, né? Bem como política em qualquer país. Então isso está num impasse e isso gera uma certa cautela nos mercados, deixa os mercados aí em compasso de espera para ver como que essa história vai se desenrolar. Eu repito, é muito difícil os Estados Unidos não aprovar esse aumento do teto, uma vez que a maior potência mundial dá um calote em suas dívidas, é um negócio muito sério. Então a chance disso acontecer seria um tiro nos pés que os políticos estariam dando ali, então é bem provável que isso não aconteça. De qualquer forma, até que isso passe, até que isso se solucione, gera uma certa apreensão. Vale lembrar, pessoal, que se o Congresso não aprovar, existe uma brecha, na Constituição americana, em que o presidente ele pode dar uma canetada, tá? E aprovar por ele mesmo o aumento do teto. Só que é óbvio que isso para um presidente nunca é bom, porque aí se ele faz isso via canetada, ele passa a não ter o Congresso com ele. E aí ele não consegue aprovar mais nada pelo resto do seu mandato. Então, assim, nunca é bom para o presidente tomar uma decisão canetada aí, tá? O presidente Biden, ele entrou para uma reunião com o presidente da Câmara, lá dos Estados Unidos, às 17h30, mais ou menos, daqui. Então a reunião está acontecendo ainda, enquanto eu estou gravando o resumão para vocês. Então eu ainda não tenho maiores notícias
sobre isso. Mas a depender de assim, se mais um dia se passar sem que esse teto seja renovado, um novo teto seja aprovado, isso pode provocar aí um desconforto nos mercados, tá bom? De qualquer forma, as bolsas lá nos Estados Unidos fecharam negativas. Vale lembrar também que hoje teve fala do presidente do presidente do Federal Reserve de Nova York, o John Williams. Ele comentou que, na visão dele, ele acredita que a inflação vai permanecer alta por mais tempo, vai demorar para cair, e isso vai exigir que os Estados Unidos mantenham sua taxa de juros elevada por mais tempo. Isso fez com que, principalmente, empresas ligadas à tecnologia caíssem. Então, a Nasdaq performou um pouco pior hoje do que o Dow Jones, também fez com que o S&P ficasse no negativo, ok? De qualquer forma, é mais um compasso de espera aí, aguardando esse assunto esse imbróglio aí do teto da dívida dos Estados Unidos se desenrolar, e o CPI, que é a inflação ao consumidor dos Estados Unidos, que vai sair amanhã, ok? Bom, vindo aqui para o Brasil agora, pessoal, por aqui, a gente logo na manhã estava correlacionado com o mundo, então a gente tinha o nosso dólar no positivo e a nossa bolsa no negativo. Lembrando que hoje de manhã, pessoal, saiu a ata do FONC, e ela veio, não trouxe nenhuma novidade em relação ao comunicado da semana passada, ela apenas reforçou o comunicado da semana passada, ou seja, que eles acreditam que a taxa de juros talvez é muito pouco provável que ela suba mais, mas eles não enxergam um cenário de corte. Eles reforçam que a correlação entre a aprovação do arcabouço fiscal e a taxa de juros não é mecânica, eu já expliquei isso aqui para vocês, ou seja, não é porque aprovou um projeto de arcabouço lá que pode sair cortando juros, ou só o fato de existir uma discussão em relação ao arcabouço fiscal é o suficiente para o Banco Central cortar os juros, então não é uma correlação mecânica. Então, enfim, ele falou mais do mesmo, tá? Reforçou tudo que havia saído no comunicado da semana passada e pronto, tá? Então hoje o nosso dólar e a nossa bolsa, eles amanhecem, eles abrem correlacionados com o mundo, com as bolsas do mundo no negativo e o dólar no mundo no positivo. Acontece que ao longo do dia, pessoal, esse jogo virou, tá? Primeiro vamos lá, as commodities ganharam força ao longo do dia, igual eu comentei com vocês. Então o minério, que ele estava no positivo, ele ganha um pouquinho mais de força ao longo do dia, isso reflete na nossa Vale. O petróleo vira ao longo do dia, fica no positivo, reflete na nossa Petrobras, tá? E esses dois por si só já tem um peso considerável na nossa bolsa. E tem um fator aqui que aconteceu ao longo do dia. A Simone Tebet, que ela é a ministra do Planejamento, numa audiência no Senado, ela comenta, ela deu um spoiler aí, de que o IPCA, que é a inflação oficial do país, que vai sair na sexta-feira, vai surpreender positivamente. Ou seja, vai vir menor do que o esperado, tá? Ou vir menor do que o último dado, enfim, vai ser um número bom para o país. Então, se é um número bom para o país, significa que a inflação está caindo. Quando ela fala sobre isso, né, que teremos uma boa surpresa em relação à inflação do país que vai sair na sexta-feira, isso se reflete, obviamente, na nossa bolsa, o dólar cai, então ele vira do positivo para o negativo, a nossa bolsa vira do negativo para o positivo. Empresas que são impactadas principalmente pela queda da inflação, né, que são empresas de consumo, empresas de varejo. Afinal de contas, se a inflação cai, pode-se cortar os juros, podendo se cortar os juros, você estimula a economia porque o dinheiro fica mais barato em circulação e as pessoas começam a consumir mais varejo. Então, empresas, além do balanço também, pessoal, da Natura, que veio muito bom aí, a Natura hoje subiu um monte, acho que é 11%, se eu não me engano, tá? Então, empresas de consumo gostaram, as commodities estavam positivas, então as empresas relacionadas a commodities no positivo, enfim, nossa bolsa hoje performou bem, foi o contrário do que aconteceu no mundo inteiro. E o nosso dólar em queda e também, e os nossos juros também refletem essa fala da Simone Tebet, em que os juros, refletem a primeira fala, a movimentação da ata, né, em que ela fala que os juros vão permanecer altos por mais tempo. Então, os juros curtos, eles sobem e os de longa caem, no sentido de que, no curto prazo, a inflação vai ser controlada e eles depois permanecem dessa forma, ok? Mas é isto. Um ponto interessante que deixa eu comentar com vocês. No dia 19 de maio, aqui no Brasil, vai ter uma conferência de bancos centrais, vai ser em São Paulo. Virão para cá presidentes de bancos centrais do mundo inteiro. Vai vir a Christine Lagarde, que é presidente do Banco Central da Europa. Vai vir alguns representantes do Banco Central dos Estados Unidos, Chile, Peru, Índia,
Equador, não me lembro se tinha Equador, ex-presidente do Banco Central da Argentina, enfim, vai vir bastante gente importante aí para cá, para São Paulo, no dia 19 de maio, para uma audiência que vai ser no período da tarde, e eles vão debater aí, vai ser mediado aí pelo presidente do Banco Central brasileiro, Roberto Campos Neto, e o ex-presidente, que é o Henrique Meirelles, e eles vão debater os desafios atuais dos bancos centrais, a questão da autonomia. Então, assim, esse evento acontece no momento em que a autonomia do Banco Central brasileiro está sendo posta em xeque. Eles vão discutir sobre essa permanência da inflação por um período longo de tempo aí, né? Enfim, os desafios dos bancos centrais que, de certa forma, pessoal, eles são os mesmos em todos os países, né? Apesar das suas particularidades de cada país desenvolvido, subdesenvolvido e por aí vai, ainda assim os desafios eles são muito similares. Então vai vir essa cúpula para cá, vão ter discussões, obviamente essas discussões vão gerar movimentações no mercado e a gente vai passar a colocar isso no radar. Vai ser no dia 19 de maio, ok? Então é isso, espero que tenham entendido. Se gostaram do conteúdo, deixa um joinha aí para eu ficar sabendo e até amanhã. Beijo!